nós. Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na Quebrada, no Papo no Auge na Quebrada, quadro de nosso podcast, episódio número 8, já estamos no 8º programa. E nessa quebrada eu estou mais uma vez com meu amigo, o professor Silas Veloso. O assunto de hoje é quente, eu diria efervescente, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez, conte para nossa audiência quem é Silas Veloso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a nossa convidada, que eu tô louco já para conhecer, entender melhor como é que ela trabalha, o que é que ela faz da vida. Eu sou Silas, sou professor de Sociologia, estou fazendo doutorado em Educação, pesquiso Sexualidade, Gênero e Religião. E tô aí no ativismo também, LGBTQIA+. Vamos nessa que hoje eu quero aprender também mais com vocês. Que legal. Scarlett, antes de que a gente comece o nosso bate-papo, né? O Silas está se preparando para ir para a Argentina, vai fazer pesquisa de campo na Argentina sobre a tese dele, sobre o trabalho dele, né? Que ele pesquisa sobre gênero e religião. Enfim, é um cara de lastro, né? Nas alturas, né? E eu fico muito honrado de ter ele aqui como parceiro nessa empreitada do Papo no Auge na Quebrada. Eu sou Saulo Novaes, professor, mestre em inovação, aqui um host, né, do podcast Papo no Auge. A gente já está na 4ª temporada falando sobre os mais diversos assuntos. E esse ano a gente começou o Papo no Auge na Quebrada, um quadro do nosso podcast que eu tenho muito carinho. Primeiro porque eu tô com o Silas, meu amigo. Segundo porque a gente conversa com muita gente potente, muita gente de muita força, que estão muitas vezes à margem, né, e querem se mostrar e querem ampliar suas vozes. E é por isso que a gente traz e faz esse programa aqui com muito carinho, Scarlett. O Papo no Auge na Quebrada de hoje conversa, como eu disse, Scarlett Oliveira. Scarlett é natural de Araquari, Santa Catarina, é ativista social, defensora dos direitos humanos, figura pública e artista drag queen, estudante de tecnologia em gestão de serviços jurídicos, notariais e de registros, integra o Conselho do Instituto Federal Catarinense de Araquari. Atualmente é conselheira do Patrimônio Cultural por decreto municipal e foi a primeira mulher trans a se candidatar a vereadora e fazer a retificação de nome social e gênero. E é também, né, a primeira Miss Trans em 2020 pelo projeto Quero Ser Miss na história do município de Araquari, Santa Catarina. Foi integrante do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araquari. Atualmente é integrante externa da Comissão de Gênero e Sexualidade da OAB de Joinville e integrante do Comitê de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+, da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Joinville. É coordenadora estadual da ONG Nacional AVB Brasil, em Santa Catarina, que combate a corrupção. Scarlett é também vice-presidente da UNA LGBT Joinville e região e membro do movimento feminista da diversidade 8M. É membro da Associação Brasileira de Famílias Homo-Transafetivas e uma das colunistas do portal Catarinas. É membro também de diversos núcleos estudantis e movimentos sociais, reconhecida como liderança dos movimentos nacionais Acredito e Vamos Juntas, sendo a primeira mulher trans a representar o seu estado em ambas as organizações e reconhecida pela imprensa nacional pelo Gay Blog BR. Uma presença, de fato, marcante e ativa. Com um currículo desse, seja muito bem-vinda, Scarlett, aqui ao Papo no Auge na Quebrada. Quando é que começa essa vida militante da Scarlett? Bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada pelo local de fala, professor. Estou honrada aqui de estar com vocês, com o professor Silas, nosso querido professor, com o senhor professor Saulo, e pelo trabalho maravilhoso do podcast que ajuda na educação cidadã de uma forma didática por dentro da legalidade, trazendo indicativamente importantes perante a questão de tecnologia e ciência, perante a diversidade e inclusão. Eu gostaria também de estar falando que essa minha situação de luta, ela começou, para falar a verdade, a gente já começa militante, já começa ativista desde quando nasce. O nosso corpo é político, mas só que esse engajamento nas causas de uma forma mais afetiva, apesar que quando a gente está com o nosso corpo, sendo quem a gente é em determinados espaços, a gente já está fazendo o seu ativismo na prática. E a gente já está incomodando de representar os direitos
da população que a gente nos autorrepresenta. Começou assim, no município de Araquari, eu nasci, faz parte aqui da região norte de Santa Catarina, agora a região metropolitana, a maior região metropolitana aqui do estado, junto com a próxima Joinville, que é a cidade maior do estado de Santa Catarina. Começou desde pequena, no momento que eu era atendida pelo órgão de conselho tutelar. Quando eu era acompanhada também pela parte educacional do município, na parte da escola. E eu vi uma necessidade muito grande no atendimento primário, que eu não era acolhida. Eu não me sentia... Eu via pessoas assim que nem eu, e os professores, educadores, eles até entendiam da problemática, da pauta. A problemática que eu falo problemática é a falta de capacitação mesmo. Mas muitos tinham capacitações, por causa que o servidor público ele faz diversas capacitações. Mas muitas vezes eu comecei a ver que faziam de má fé para não ter um acolhimento humanizado. Isso daí me deixava mais nervosa, e eu pensava, eu vou estudar o que eu puder estudar, vou me capacitar o que eu puder capacitar, por causa que quando a gente não faz um atendimento primário, humanizado a um cidadão, a gente está violando os direitos humanos dele e estamos matando. Muitas vezes nós estamos vendo a era da fake news, a palavra mata. Muitas vezes uma informação mal colocada ceifa vidas. A gente está vendo uma bagunça política que é histórica, mas tem uma coisa, a responsabilidade da política pública municipal, estadual e federal. O governo federal está sendo um exemplo para costurar vários pactos com organizações sociais, movimentos sociais, governamentais e não governamentais, instituições privadas, e está proporcionando a visibilidade e o que é por direito as construções de políticas públicas federais. Mas só que daí tem uma coisa, nós temos fundamentalistas religiosos que ocupam cargo político no governos estaduais e municipais. Eles estão desobedecendo o código de ética e indo contra a democracia, contra o direito democrático do cidadão pelo seu direito à cidadania. Uma violação de direitos humanos muito grande. E isso eu passava na pele em Araquari, no município que eu nasci, e estou lutando para que seja mais inclusivo, não só para mim, mas o importante é plantar a semente. Essa construção de ponte que eu fiz com vocês, professores, é algo extremamente importante. Vocês estarem ajudando a passar esse local de fala, conscientizar pessoas com uma forma educacional, didática, por dentro da legalidade. Quando a gente não trabalha pautas de uma forma didática, por dentro da legalidade, vira uma bagunça. E nós estamos trabalhando com pessoas, e vocês estão fazendo um excelente trabalho falando sobre a questão da ciência e tecnologia através de pesquisas científicas. Isso é ciência, isso é educação. E muitos governantes, de terem a mente fechada, de não entenderem esse conhecimento vasto, pegam e acham melhor atacar e destruir essas pessoas, usando o local de poder para poder desproporcionar o direito à cidadania do indivíduo. Mas tem uma coisa, isso é crime. Agora, isso é crime. Agora a gente consegue denunciar. Tivemos a lei que engloba a questão da diversidade da população LGBTQIA+, foi incluída na lei de racismo. Conseguimos costurar pontos com a Lei Maria da Penha e estamos ocupando espaço pelas determinações do STF. Agora, a gente tem um suporte que a gente consegue também entregar a questão de ilegalidade, inconstitucionalidade de governos municipais e estaduais. E para essas pessoas que são malvadas, malignas, que têm a índole horrível, que ajudam a destruir vidas de pessoas, usando fundamentalismo religioso, usando a palavra de Deus para matar pessoas, para desproporcionar direito, e usam os impostos dessas pessoas. O que mais me envergonha é que eles utilizam o imposto dessas pessoas, elas pagam o salário dos servidores públicos que ocupam esses espaços e ainda gastam o dinheiro que é pago os seus salários para destruir essas pessoas. Vê se não é uma coisa imoral. Até um morador de rua paga imposto pela pinga que compra, que é uma questão de alcoolismo crônico, uma questão de saúde pública. Eles não invertem. Muitos governantes municipais e estaduais não fazem um olhar humanizado
para essas pessoas como saúde pública e manda a polícia espancar. Nós estamos vendo que muitas vezes a segurança pública não são capacitadas em direitos humanos, tanto que nós tivemos o corte dessa capacitação no governo anterior, sabe? Muitas vezes eles se acham um maioral, mas não têm um conhecimento que nem os nossos professores e educadores perante a questão de tecnologia e ciência. E isso incomoda porque eles têm ego. Eles pegam cargos sem ter capacitação na área. Isso daí, e daí, muitas vezes o aluno que está se formando tem um conhecimento devido à questão da ciência, da tecnologia, e reivindica seu direito embasado dos indicadores que já existem. E muitas vezes eles se sentem revoltados porque não sabem trabalhar com indicadores, não sabem trabalhar política pública, não têm capacitação legislativa e muito menos desobedecem os códigos de ética, é como se fosse um adolescente revoltado. Pessoas assim não servem para ocupar cargos municipais, estaduais e no governo federal, estadual e municipal. Muitas vezes a gente vê pessoas com birra no poder judiciário. Não entendem sobre montar um projeto ou uma petição, organizar essa questão judiciária, mas muitas vezes não saber trabalhar a pauta por não entenderem muito sobre essa questão que engloba a diversidade. A gente está vendo muitas questões da mídia social. Nós temos muitas mídias sociais que elas são corruptas. Programas de imprensa que são corruptos de fazer o seu serviço pelo código de ética em prol da cidadania do cidadão. Nossas pautas não são faladas muito na imprensa. O que mais ajuda é o que os professores estão fazendo, que nem o trabalho de vocês. Um podcast didático, por dentro da legalidade, com educação cidadã, embasado em questões de pesquisas científicas com indicadores da ciência. Isso é o que transforma vidas e através desses dados a gente consegue política pública. A população trans, agora nós temos o CID-11. Essa questão que nos ajuda a tirar mais ainda como as pessoas trans não eram doença e eram muito torturadas por questões de pessoas fundamentalistas que assassinavam. Eu estou aqui, muito obrigada pelo local de fala. Quando eu falo, eu não falo, não é a Scarlett também que está falando. Eu também falo pelas pessoas que se foram e pelas pessoas que estão plantando a semente, que vão ocupar nossos lugares de protagonismo, e a gente tem que dar todo o suporte possível perante ataque e violência a essas pessoas. Eu imagino o trabalho de vocês perante ocuparem espaço na parte educacional, porque nós temos muitos governantes fundamentalistas que atacam a educação, porque a educação ela desburocratiza essa questão de invisibilidade das pautas da diversidade. A educação transforma vidas. A informação é poder. Vibracional te escutar. Muito bom saber que você está aí do outro lado. Ontem eu estava justamente estudando sobre essas questões de gênero, sexualidade, cristianismos, etc. Mas eu acho mais importante isso que você trouxe de ter espaços onde a gente possa fazer comunicação. Comunicação é poder. E para mim estar aqui com o Saulo, recebendo pessoas do público LGBTQIA+, é importante demais. Então eu já quero fazer, eu espero que esse corte saia na nossa edição, que o público precisa escutar o Papo no Auge na Quebrada, o público LGBTQIA+, porque a gente fala muito que a gente é invisível. A gente não é invisível, a gente está ali o tempo todo, eles fingem que não nos veem. Então a gente tem um espaço aqui massa, com mulheres trans que já vieram aqui, a gente já teve a Elke também. Então, tem eu também aqui, como homem gay, preto. Eu acho super importante esse espaço. Mas agora a pergunta que eu quero falar com Scarlett é uma pergunta que não aparece, uma discussão que nunca aparece, ou quando aparece, aparece mais academicamente. E a gente está no final de maio, né, falando sobre alguns direitos de crianças e adolescentes, mas e as crianças trans? Como é que foi a tua infância, Scarlett? Como é que tu se percebe? Como é a tua memória em relação a Scarlett enquanto uma criança trans? Muito obrigada pela pergunta, professora, é extremamente importante. Eu sou bastante, como que eu posso dizer, bastante fã das mães da diversidade. Eu sigo, acompanho, ajudo a conscientizar, reiterando as publicações. Muitas vezes a imprensa, nós temos mecanismos de imprensa que elas são racistas e elas não publicizam essas pautas e elas ajudam a assassinar essas pessoas por não divulgar
informações que salvam vidas. Eu gostaria de estar falando que eu, como criança trans, eu passei por psicopedagogos. Eu achei muito importante que eu fui um colapso temporal da minha vida. Eu fui morar em Porto Alegre com a minha tia de guarda provisória até voltar ao meu núcleo familiar. E lá eu tive um suporte bastante grande, psicológico, com psicopedagogo da escola, com também já consultei umas consultas com psiquiatras assim pelo computador, que minha tia tinha um suporte a mais quando era bem pequena, apesar que eu tenho 30 anos, e aquele tempo, quem tinha um computador naquela época, uns 5 anos atrás, era rico, mano. Era uma luta, mas graças a Deus eu consegui absorver essa capacitação, entrar em contato com essa parte do pessoal da psicologia que me atendia, e eles tinham uma capacitação na área que era também sobre a diversidade. E eles conseguiram me dar um suporte e uma visão de mundo, que cada um tem uma visão de mundo diferente. Eu consegui ter uma visão de mundo sobre essa questão muito grande, e essa questão fez toda a diferença na minha vida. Eu me percebi como uma criança trans quando eu tinha uns 8, 9 anos. Apesar que quando eu era pequena, eu já fazia as dancinhas da Xuxa, era muito fã da Xuxa, e eu já me sentia diferente. Eu tinha amigos e eu não conseguia brincar de carrinho. E as pessoas falam que muitas vezes é induzido, mas só que não. Eu via o carrinho, via a boneca, via os desenhos das meninas, via os meninos, mas dentro de mim aquilo era uma tortura. Eu sentia essa tortura de me identificar com o gênero masculino. A gente tem opções, mas a gente sente dentro da alma da gente, tem uma coisa que, sabe? E desde então, né, é difícil as pessoas serem aceitas. Eu, com a minha família, foi um processo de reeducação de todos nós. E também a igreja que eu frequentava, eu era acolhida. Eles não tentavam me mudar. Falavam da felicidade, do amor e ainda me acompanhavam para não sofrer violência. E ajudavam na reeducação dentro da igreja lá no Rio Grande do Sul. E quando eu voltei para Araquari, fiquei muito tempo frequentando a sede da Assembleia, e o nosso pastor era maravilhoso. Organizava muita peça de teatro que era bem inclusivo, sabe? Todo mundo, de vez em quando tinha uns que se afastavam, mas para não querer, tinha suas ideologias, mas só que se respeitavam. Não, mas só que agora, de um tempo para cá, parece que veio um ódio, uma coisa tão grande. Mas tinha violência, mas a violência aumentou muito. E muitas vezes o meu diálogo com as pessoas mais velhas é melhor que aquelas pessoas daquele tempo patriarcal, que eles viveram a época do Cazuza, viveram aquelas violências que tinha, aqueles massacres, e é mais fácil eu conversar com essas pessoas que são fechadas do que com muita juventude de agora. Nós temos muita juventude boa que tem a mente muito aberta, mas a gente tem muita juventude que tem a mente muito fechada, que saíram da parte da escola. Essa questão do governo anterior avacalhar com a educação ajudou muitas jovens a saírem daquele local de educação cidadã, de aprendizado, de inclusão e diversidade, e ficaram com a mente fechada. E acho que é um dos sintomas que fortaleceu esses núcleos neonazistas. E esse ódio. Tem muitos jovens que ajudam até numa tortura psicológica, até e na questão do núcleo familiar, ajudando a reeducar com preconceito e com ódio. É uma coisa bem complicada. Mas a minha infância foi complicada, foi perturbadora, mas foram obstáculos que eu ajudei a evoluir. A gente pegando toda a vivência como aprendizado, a gente é uma capacitação cidadã da vida. Mas a gente tem que saber utilizar essas ferramentas a nosso favor, porque pessoas trans são aliadas. A gente somos seres humanos. A gente tem que ajudar a reeducar dessa forma para a gente enfrentar os obstáculos. Como nós fazemos parte de toda a humanidade e a gente tem a gente ajuda muito nessa a população LGBTQIA+, eu vejo que ela atua em todos os segmentos, mas a gente tem um fundamentalismo patriarcal que está vindo de uma forma neonazista, que é uma coisa de louco. E quando essas pessoas ocupam um local de poder, aí elas violam o código de ética e fazem um estrago gigante.
mas a gente tem que lutar muito pelas questões das pessoas trans por causa do indicador de aquele indicador de homicídio. Temos muitas crianças trans que elas são violentadas muito, abusos sexuais de diversas formas, e a gente tem que atuar muito nessa questão psicológica. O indicador psicológico perante essa população, a gente tem que ajudar como viés para publicizar muito. Pois é, minha amiga. Pois é. Eu acho essa tua fala, além das outras, né, obviamente, mas essa é sensacional, inclusive porque toca muito no que a gente estava discutindo lá na audiência pública, a qual eu me referia, que teve aqui em Joinville, para discutir segurança na escola. A galera tá preocupada, aqueles que tomam decisões estão mais preocupados em municiar, em armar seguranças dentro de escola, quando a escola não precisa de arma, a escola precisa de paz, a escola precisa de professores com saúde mental em dia, né, com valorização profissional, salário, né, condizente ao trabalho em dia, né, e pujante, tá? E não que a gente force cada vez mais violências contra a escola, porque quando a gente tem visto muitos casos no Brasil de violência, né, no seio escolar, não é uma violência na escola, é uma violência contra a escola, tá? Contra a escola. E a gente já falou disso aqui também no Papo no Auge, com o professor Hugo Monteiro Ferreira, quando ele discorreu aqui sobre a geração do quarto. A gente precisa olhar para esses adolescentes, para essas crianças, e crianças e adolescentes também que têm essas características, esses atributos que você está trazendo aqui para a gente. Tá bom? É isso. Então, assim, aproveitando o ensejo, Scarlett, deixa eu te perguntar, minha querida, como é que geralmente os homens te tratam enquanto mulher, né? E eu faço essa pergunta porque sou um homem heteronormativo, né? E quero saber como é que é o relacionamento com a tua pessoa, né, desse público. Perante a questão desse público heteronormativo, tem pessoas que têm a mente aberta, que é uma coisa natural, normal de se conviver, mas tem pessoas que parece que elas gostam de atacar as pessoas, elas se sentem prazerosas perante a saúde mental dela violentando outra pessoa. É essa luta que a gente está tentando desconstruir e a gente mostrar porque um precisa do outro. Muitas vezes aquela pessoa que tu ataca, muitas vezes tu não imagina, mas tu sofre um acidente, acontece alguma coisa, aquela pessoa que tu atacou, muitas vezes ela pode te dar um suporte para te ajudar também em determinadas situações da tua vida. Tanto que a gente vive a gente vive numa pluralidade, a gente nunca sabe de que a gente vai precisar. Muitas vezes a gente não tem o apoio a pessoa heteronormativa não tem o apoio da família, mas nunca, tem que deixar se permitir. Eu acho que as pessoas têm que deixar se permitir conhecer a diversidade de pluralidade de pessoas. E essa questão com os homens é uma questão bem complicada, por causa que ainda a gente é o país que mais consome pornografia trans e travestis e somos o país que mais assassina em 14º lugar consecutivo essa população. E a gente é desejada, mas também é a mais assassinada. É uma coisa, as pessoas, elas gostam de se relacionar com as pessoas trans, mas só que tem uma coisa, não quer ver, não quer se expor. Muitas vezes a pessoa trans ela cobra um afetozinho humanizado de andar normalmente como uma pessoa normal, como no mercado. E eu vejo que essas pessoas elas têm vergonha. Eu acho que ter a sexualidade, a sua sexualidade, a questão do seu gênero, a questão da pansexualidade, meio que eles não com um certo preconceito com eles mesmos, do que eles mesmos sentem. Isso daí vem adoecendo a sua própria saúde mental. Por causa, eu acredito que o mundo é pansexual, do afeto, de conhecer pessoas, sabe? Eu acredito também que a humanidade tem uma bissexualidade gigantesca. E muitas vezes as pessoas têm um alto preconceito velado com elas mesmas nos seus próprios sentimentos. Elas se autodemonizam, elas demonizam os outros por causa e elas se acham que fazendo isso elas se cumprimentam com o seu ego, mas muitas vezes estão deixando de viver o que realmente são, de ser felizes, de se amarem, de respeitarem o próximo e viverem tudo em harmonia. Mas eu acredito nesse viés que o mundo é pansexual, a gente vai pelo afeto, a gente vai pelo amor, sabe?
Eu penso dessa forma, mas eu fico bastante triste do que a gente está vivendo. As pessoas têm vergonha de andar com as pessoas no dia a dia, e sempre vem aquelas piadinhas em roda de amigo, uma coisa que nós estamos no século XXI, coisa que é uma coisa absurda, temos muito conteúdo, sabe? Mas só que é o que nós estamos vivendo. Por isso que esse trabalho intenso de educação cidadã, de conseguir formar também os jovens, não só com a questão do mercado de trabalho, mas também a educação cidadã ajuda para a vida, porque quando atua no mercado de trabalho, tu vai atender todo tipo de público, sabe? Isso daí ajuda a fortalecer o amor, a inclusão, a empatia, que muitas vezes tu sai da empresa, mas aquela amizade te dá um suporte que você pode se levar para a vida. E muito obrigada pela pergunta, professor. Essa questão da empatia, da pansexualidade, para mim é uma coisa que desburocratiza tudo isso e é uma pauta que também está sendo bastante atacada quando a gente fala de empatia, de amor, de saúde mental. E eu vou falar rapidinho aqui para não estender muito o podcast perante essa pergunta. O Brasil, o mundo, é o país o mundo como um todo, o que mais tem a causa de mortalidade, que nós temos um indicador nacional e internacional, é a questão da pressão arterial. A imunidade do corpo muitas vezes é diminuída. Eu estou trazendo dados, professores, vocês são muito pesquisadores através de dados, estou trazendo esse dado desse viés, por causa que a saúde mental, quando a gente fala alguma coisa de ruim para o outro, muitas vezes aquilo que afeta causa uma coisa de pequena depressão. A população LGBTQIA+, grupos étnicos-sociais, vários tipos de pluralidade de população que engloba a diversidade, elas, devido a esse racismo estrutural, institucional, por servidores públicos também, que avacalham com os direitos, está causando uma mortalidade e uma pressão nos órgãos de saúde muito grande, por causa que quando a gente trata de saúde mental, ele mexe com os anticorpos. E quando abaixa o anticorpos, a gente causa depressão, e a pressão arterial, devido ao infarto, AVC, é uma que causa mais mortalidade no Brasil e no mundo. Olha o que uma coisa envolve a outra. O racismo envolve uma violência que pressiona, que é um indicador maior que nós temos nacional e no mundo, que envolve a pressão arterial, que causa mortalidade de diversos públicos, tanto da criança ao idoso, de pessoas com deficiência e grupos étnicos sociais. Olha a importância da pauta que a gente carrega. A nossa pauta, a nossa educação cidadã do podcast ajuda a salvar vidas com informação. Informação é poder. E olha o que a gente está falando. Olha a importância de combater o racismo. Olha a importância da capacitação da parte de pesquisa e ciência que vocês carregam, professores. De uma forma voluntária, vocês fazem um trabalho, a gente faz um trabalho voluntário de construção de ponte, de rede entre pessoas, que ajuda de uma forma voluntária a fazer um trabalho de ética, usando perante o código de ética sem remuneração, usando a capacitação da vida, da vivência de rede como pessoas, para salvar vidas. Tirar pessoas da questão da fila do SUS, da questão da saúde perante pressão arterial, questão de infarto, uma coisa que é uma coisa que não tem preço. O voluntário que atua na educação cidadã, no ativismo social em direitos humanos, que ajuda nessa questão, como que eu posso dizer, lutando para reeducar governantes que não têm formação legislativa. Nós temos muito prefeito que é adolescente, que atua nessa área de capacitação, de pesquisa e ciência, que traz dados quando ocupa o local de fala, faz um trabalho muito melhor que muito governante. Nossa região norte prendeu 16 prefeitos aqui no estado de Santa Catarina, o maior ato de corrupção já envolvida nos tempos atuais e anteriores. Olha quanta verba pública não foi destinada para trabalhar inclusão e diversidade e foram feita a corrupção. É uma vergonha gigantesca que não tem tamanho. Antes de partir para a próxima pergunta, eu acho muito importante, Saulo, trazer essa coisa dos homens. Inclusive, eu estudo gays cristãos, né? Masculinidade, porque a gente acha que gênero é coisa de ou mulher ou de LGBTQIA+. E não, gênero é de todo mundo. E eu tenho um certo desejo que, por exemplo, a minha mãe consiga entender o que é gênero. O gênero precisa, essa discussão de gênero e sexualidade precisam sair
desses espaços políticos, institucionais e acadêmicos, e a galera da quebrada entender o que é um boy respeitar a mina que está passando no meio da rua. O termo travesti como político, explica isso pra gente. Elas, desde a época da Operação Tarântula, por exemplo, quando a gente resgata isso, e hoje, eu estou trazendo essa coisa da masculinidade, porque eu tenho vários amigos, isso é importante todo mundo saber, que são homens cis, que namoram ou se relacionam e assumem o seu namoro com mulheres trans, eles não deixam de ser homens heterossexuais por isso. A gente precisa compreender, e há um dilema muito grande, porque fulano agora, sabe? Então, as categorias de gênero e sexualidade, além e Scarlett falou sobre isso muito bem, além de lidar com a forma da gente repensar o mundo que a gente está chamando de moderno, faz com que a gente também consiga entender que o desejo do outro muitas vezes não está relacionado com a forma que o outro se vê, né? O campo do afeto é importante. Então, essa coisa de, o meu amigo agora namora uma mulher trans, não deixa de ser hétero, a não ser que ele seja um homem bissexual. Mas aí agora, para a próxima pergunta, Scarlett, eu queria entender quais são os principais trabalhos que você tem feito em torno do ativismo, né, dos direitos humanos, e principalmente voltado ao público LGBTQIA+. Eu tenho um foco. O meu foco é lutar por órgãos democráticos para a população em municípios e estado. O governo anterior, ele tirou o Conselho Nacional LGBTQIA+, e quando ele tirou, a gente não conseguia trabalhar trazendo esses indicadores educacionais de parte de pesquisa e ciência para trabalhar a construção de políticas públicas para inclusão no plano plurianual de política pública para a população LGBTQIA+, mencionado. Quando eles tiraram o Conselho Nacional e instituíram vários conselhos que agora foram repostos pelo pacto que foi feito com as associações, as instituições, as organizações para terem essa luta de cidadania para a construção de política pública de uma forma democrática, que deveria ser inconstitucional essa destruição dos conselhos. Deveria se responder penalmente, por causa que é uma questão de destruição de cidadania de vidas, para construir política pública. Mas receber a verba do cidadão é fácil, mas não quer trabalhar a política pública dele, mas quer comer o dinheiro do povo, de impostos. E essa questão de ter um Conselho Nacional, agora conseguimos trabalhar indicadores nacionais, mas só que daí tem uma coisa para construir política pública. O governo nacional faz o papel dele, mas nós temos que temos estados e municípios que também têm que trabalhar a criação desses conselhos. Eu fiz um mapeamento, a gente pesquisa no Google, a gente consegue fazer um mapeamento de estados que têm os conselhos democráticos e trabalham essas políticas públicas, porque através de um conselho a gente consegue, ou então uma coordenadoria para a população LGBTQIA+, ou então um conselho estadual, uma coordenadoria municipal, um conselho municipal. Esses poderes, eles atuam de forma de política pública independente. O governo federal é da parte do alto escalão do nacional. Governos estaduais atuam pelas suas próprias construções também de políticas públicas estaduais, mas obedecendo as diretrizes também do governo federal, e o municipal obedecendo as diretrizes do governo estadual e do governo federal, e também perante a questão do poder judiciário. O que a gente vê é que o estado de Santa Catarina, como exemplo, nós temos um projeto de lei da criação do Conselho Democrático, que ele foi arquivado em 2013. Olha quantas pessoas ficam desassistidas de trabalhar a política pública de inclusão e diversidade. Quando a gente não tem esse conselho que engloba a questão de gênero e sexualidade, população LGBTQIA+, a gente deixa desassistido grupos étnicos sociais, pessoas com deficiência, da criança ao idoso, pela sua diversidade e inclusão, por serem LGBTQIA+. Então mostra que é um impacto muito grande, e nós estamos desassistidos desse conselho no estado. Também o único município, a única cidade, nós temos 295 cidades no estado de Santa Catarina, pegando Santa Catarina como exemplo, só Florianópolis é a cidade mais inclusiva do estado, e tem um conselho democrático que dá para trabalhar a política pública e levar esses indicadores do município para a própria cidade construir a política pública. Mas era muito importante que o estado tivesse um conselho, porque daí vem as políticas públicas de estado também. Os municípios também têm que obedecer às diretrizes de política pública de estado dessa população.
Nós estamos lutando agora com foi criado um GT de política pública para a população LGBTQ+, em Joinville. A gente acredita que trabalhando em Joinville como a maior cidade do estado, e que é agora a região metropolitana que favoreceu ainda, principal aqui do estado, a gente consegue dar um impacto trabalhando essa questão de Joinville, nós conseguimos dar um impacto regional, por ser a maior cidade do estado. Mas ainda a gente continua na luta para que o estado em si, como tem um projeto arquivado, desarquive, e como nós temos o Conselho Nacional, e nós temos conselho em outros estados e também desenvolvido essa temática, eles pegam a colha, mas a gente tem muitas pessoas que são fundamentalistas, que são deputados estaduais. Agora nós tivemos também o governador, que também teve a questão de uma policial trans aqui no estado por assumir sua identidade de gênero. O deboche ali do governador ali, que foi bastante mencionado na imprensa. Nós tivemos ataque de deputado atacando as instituições federais por a instituição federal e outros organismos educacionais estarem trabalhando inclusão e diversidade, que é regimento no Código de Ética da própria instituição de educação, sabe? É uma questão que é imoral e eles deveriam responder finalmente. Mas essa questão de política pública, eu já encaminhei aqui em Araquari, eu participei de diversas conferências democráticas, encaminhando indicadores de construção de política pública na Conferência da Criança, de todas as conferências de assistente social, e uma coisa que me preocupou foi na Conferência da Criança e do Adolescente. Levei indicadores sobre a diversidade da criança e do adolescente, e até agora estou cobrando da gestão que foi aprovado democraticamente e eles não colocaram no portal da transparência a reivindicação que foi aprovada. Nós temos servidores ainda que eles utilizam o cargo de má fé para poder invisibilizar esses indicadores encaminhados, aprovados democraticamente. A população, a gente ocupa vários espaços, leva indicadores através da pesquisa, da ciência, e é uma coisa que é uma questão que engloba até um certo crime. Porque quando é aprovado democraticamente e depois esses dados não é chegado, esses documentos não é encaminhado junto, não é reiterado, está violando vários direitos humanos e não está seguindo o código de ética de uma conferência. Nós também ocupamos vários espaços nesse ano anterior e esse ano atual para levar nesses espaços democráticos para a construção de política pública. O meu objetivo é construir esses órgãos democráticos, os conselhos municipais e lutar pelo conselho estadual, que só através desses conselhos a gente trabalha as políticas públicas estadual e municipais. Mas esses governantes não é fácil, violando o código de ética, violando os nossos direitos constitucional pela Constituição Federal, e é uma vergonha porque o governo federal aderiu ao Conselho Democrático para trabalhar de forma nacional, mas o estado de Santa Catarina, até agora nada, ainda violam pautas de inclusão e diversidade na parte da comunicação estadual, para não conscientizar a população com a diversidade, indo muitas vezes contra a própria instituição federal, que luta muito por inclusão e diversidade e educação cidadã. Mas nós podemos oficializar como instituição federal, oficializar reivindicando que o governo estadual construa políticas públicas. Também nós podemos confrontar o Poder Judiciário, que eu acho que é o melhor viés. Quando é encaminhado para o Poder Judiciário essa reivindicação perante estados e municípios, criarem esses órgãos democráticos, eu acho que causa um peso maior, por causa que quando vem de lá, eles têm que acolher. O Poder Judiciário é o viés principal, mas a gente ainda está numa construção de ponte para que a gente trabalhe de uma forma que seja bem palpável. Eu ia dizer que o negócio em Santa Catarina é muito estrutural mesmo, né? Porque a gente estava conversando outro dia com o pessoal do movimento negro também. E parece que é o repúdio a tudo que pode ser representado por eles como minoria, né? Essa coisa de parecer, sei lá, se sentir um estado talvez hegemônico no Brasil, onde, eu não sei, eu queria muito um dia visitar Santa Catarina justamente para ter essa dimensão de como é que essa população, que eu acredito que não seja todo mundo, claro, não generalizando, mas
como a gente escuta Santa Catarina como um lugar, assim. Eu já ouvi de vários amigos, não vá para Santa Catarina. Santa Catarina é um lugar majoritariamente branco, um lugar super preconceituoso. E eu lembrei de outro papo que a gente teve aqui no Papo Nós na Quebrada com a galera do movimento negro que também se queixa demais com toda essa estrutura que acontece aí no estado, né? Engloba toda essa pluralidade de diversidade étnica, pessoa com deficiência perante a diversidade de gênero e sexualidade. Os dados aqui são categóricos. Nós temos um estado com maior número de violência contra a mulher e nós temos também o maior número de casos de injúria racial também aqui em Santa Catarina, maior do Brasil. Tá? Então, por aí você tira. Obviamente, um estado em que 80% da população se diz branca, que solapa a história do povo negro, dos lusitanos, né, que por aqui passaram, tá? Vende-se essa questão do Vale Europeu, né, da Alemanha, né, enfim, dos imigrantes italianos que vieram com privilégios, porque vieram com privilégios, não vieram acorrentados, como os negros vieram para cá, né? Eles vieram como política pública, deram terras para eles. Foram enganados? Sim, foram enganados, porém não vieram acorrentados em navios negreiros como escravos. Tá? Então isso diz muito do que é um pouco dessas bandas de cá. Claro, eu estou sendo generalista, embora Santa Catarina já tenha sido um estado progressista, né? Já tivemos governo, inclusive aqui em Joinville, governo do PT, já teve aqui, né? Mas de uns anos para cá, o conservadorismo ele ganhou força, e ele ganhou tanta força que tenta dilapidar vozes como a de Scarlett, né, Scarlett? Você, e aí já me antecipa a próxima pergunta, você tem sido alvo recorrente de ataques aqui no norte de Santa Catarina? Corrobora aquilo que a gente estava falando aqui antes? Tanto que eu já encaminhei para você até a matéria do que aconteceu. Agora, há pouco tempo, eu sofri ataque de um deputado estadual, que acho que é presidente da Comissão ali de Segurança Pública da Câmara Legislativa do Estado, que eu fui dar uma palestra para uma roda de conversa, que eu fui convidada pelo IFC de São Francisco, Instituto Federal de São Francisco do Sul. E eu sofri muito ataque, eu sofri discriminação, ele publicou na rede social dele como deputado, ele me atacou sem me conhecer, sem saber o meu papel, e era o Dia da Mulher. E a gente foi lá levar a educação cidadã, falar sobre racismo, falar sobre as leis, sobre a questão da Lei Maria da Penha, sobre a lei de racismo, para os jovens também ficarem empoderados e resguardados pela conscientização das próprias leis que os defendem perante qualquer questões de discriminação. E o nosso intuito era fortalecer os jovens, a fortalecer esse núcleo de amizade e empatia entre eles, que quando um apoia o outro, eles se autodefendem devido a um ataque e um dá suporte para o outro. E essa situação foi uma situação que várias instituições e movimentos sociais e organização, tanto que o Humaniza também se manifestou-se, e é uma situação que o próprio campus também se manifestou-se, o NEGES, e acho que tem vezes que a gente sofre a violência mas muitas vezes vira um indicador que a gente consegue lutar para transformar numa coisa boa. E através disso, eu registrei o boletim de ocorrência e quando eu verifiquei foi 4 tipos de ataque, não foi só na instituição, tanto que eu comecei diariamente por mais 3 vezes pelo mesmo deputado, inteirando a violência. Foi feito o boletim de ocorrência reiterado 4 vezes, tanto que foi encaminhado para o advogado, e a gente está tomando providência devido a essa violência ocorrida por esse deputado. E ainda atua também na parte como presidente de Segurança Pública, da Comissão da Câmara Legislativa. É uma vergonha. Isso daí já mostra a violência que a gente sofre perante a segurança pública. Eu, como também já fiz parte do CONSEG, e depois eu saí do CONSEG pela minha própria vontade, e levando indicador assim, da população, de mapeamento, para ter esses dados, e muitas pessoas ali que trabalhavam já, que têm a mente meio fechada, também tem a questão de ego, não queriam acolher eles não iam pelo meu, como que eu posso dizer, professor, pelo meu intelectual.
eles se sentiam ameaçados pelo mundo intelectual, tá levando dados, pesquisa científica, trazendo propostas de mapeamento. Como muitos cobiçavam cargos públicos comissionados na prefeitura, eles achavam que me vejam como uma certa concorrência. Mas, em momento algum, eu vou querer um cargo comissionado que não seja pela minha própria vontade de fazer um concurso público e estar atuando na área que eu escolher, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ser preparado de uma forma didática para poder estar atuando. Eu vejo muitos cargos comissionados e muitas pessoas fazendo, desculpa o vocabulário, fazendo muita merda, violando muitos direitos humanos, cometendo crime contra o código de ética. Isso dali é uma. Tem pessoas ali que não servem para trabalhar naquilo, sabe? Daí generaliza uma questão que envolve uma criminalidade muito grande, se corrompe com corrupção, envolve muita coisa tirando o direito do próximo. Isso eu não quero para minha vida. E sobre essa questão de violência, devido a essa questão do deputado que teve esse boletim de ocorrência, sofreu outra violência. E não foi só dele, né, Scarlett? E não foi só dele, né? Foram duas tentativas de assassinato. Exato, homicídio, escárnio público em show de stand-up, enfim, como é que tu... Promovido pela prefeitura da cidade, pois é. Como é que tu vê como é que tu vê esse cenário de escárnio, hein? Eu vejo que o nosso corpo político, quando ele ocupa espaço, ele incomoda essas pessoas que ela tem a visão de mundo e tem um intelectual muito pequeno. Elas não, muitas vezes, elas têm um intelectual muito pequeno e elas querem ganhar o seu dinheiro, mas não querem trabalhar. Eu vejo que muitas vezes a vida do outro não vale nada, mas eles querem o seu dinheiro, querem passear, muitos se corrompem ali na parte da corrupção, o cargo comissionado ajuda naquela panelinha, mas não estão nem aí para o cidadão, não estão nem aí para o povo, não estão nem aí para a inclusão e diversidade, mas estão aí só pelo dinheiro. A gente vive num mundo que ainda ele é muito mau. A gente vê no nosso dia a dia essa falta de cumprimentar a pessoa, dar uma palavra amiga. E essas pessoas que ocupam esses cargos, tem muitos que gostam de avacalhar. Fora essa questão da prefeitura promover com empresas parceiras esse evento para me ridicularizar por causa do meu ativismo, tanto que eu tenho até um áudio falando que sim, usaram o nome de Scarlett, gente da própria prefeitura da parte do alto escalão falando sim, usaram o nome de Scarlett porque representava a população LGBTQIA+. Esse outro humor, eu gostei que teve uma lei sancionada sobre a questão do humor. Agora, sobre que o humor assim, que ajuda a atacar as populações com cunho de discriminação mascarado de humor velado configura crime. Foi um viés muito importante que a gente já conseguiu, e essas pessoas futuramente que cometerem esses crimes, elas vão ser penalizadas, porque agora nós já temos essa questão desse indicador de violação, de violência, e é muito importante porque pessoas morrem e a outra ri. Enquanto a outra ri, ajuda a induzir o ódio e para pessoas morrer. É uma situação muito bizarra. E fora essa situação, teve as tentativas de homicídio que o próprio delegado na matéria, é uma questão pública, o próprio delegado na matéria dá o seu local de fala falando que não sofreu nenhuma violência. O BO ali, a parte da questão do BO, a parte balística já oficializada como recebido também pela própria segurança pública, não teve perícia no local, ele não teve perícia no local, consegui números de telefones que dá para ser fiscalizado pelas pessoas que mandaram mensagem me atacando, me discriminando, auto-admitindo sobre a violência, falando que era uma figura pública na cidade, falando que era uma pessoa renomeada, já mostrando que é uma figura pública da cidade, e ainda com amizade e segurança pública, e agradecendo pela fala do delegado, um deboche publicado na matéria. E mesmo o delegado que pegou o caso junto com o investigador, não sei o que aconteceu, acho que pela pressão da imprensa, eles foram retirados aqui do município. Eu descobri que foram retirados aqui do município de Araquari, sabe? É uma questão bem... Mas só que ainda estou trabalhando. Esses documentos estão bem formalizados, bem engajados no BO, essas provas materiais. E devido à questão da prefeitura e essa questão das tentativas de homicídio e essa outra questão do deputado, eu estou organizando sobre a questão
bem fundamentada para entrar com ações judiciais, por causa que muitas vezes a gente vai em órgãos, o Ministério Público muitas vezes ele está muito falho, ele está arquivando. Nós temos o CNJ que mostrou dados de arquivamento de processo de populações LGBTQ+, para não gerar indicadores no sistema, sabe? O Ministério Público muitas vezes ele está muito falho, eles não estão aderindo à denúncia e muitas vezes a gente tem que se auto defender com um advogado particular. Mas é muito importante na hora de pesquisar um advogado, por causa que tem advogados que eles querem o dinheiro, mas não querem montar o caso. Ele se corrompe com o dinheiro do outro, do contra que tá pegando o caso. E muitas vezes teu caso também é arquivado, mesmo com algumas provas materiais que já dá para fazer uma investigação e penalizar aquela situação. Eu achei legal que teve servidores públicos que foram como testemunhas minhas, sabe? Tá bem fundamentado os boletins de ocorrência com as provas reiteradas e para essas pessoas tomarem que sejam responsabilizadas e aprendam com os seus erros. As pautas que eu carrego ajudando na educação cidadã é uma sementinha que agrega a salvar vidas. E é isso que os professores fazem também. A gente tem que sim dar nome aos bois, né? Essas tentativas de homicídios, coisas seríssimas, a gente falar que isso é transfobia, a gente precisa dar nome a isso, essa violência, é transfobia. E que desafio encarar essas pessoas que estão fora do movimento, mas ao mesmo tempo que desafio também, porque as pessoas acham que a sigla LGBTQIA+, é uma sigla onde todo mundo é unido, a gente se ama, todo mundo não tem treta interna, a gente acha que o feminismo, por exemplo, é uma rede onde todo mundo pensa a mesma coisa, e tem feministas, inclusive, né, que em alguns lugares a gente vê aí como TERFs, em alguns lugares que um feminismo radical, lembrando que a origem do feminismo radical não tem nada a ver com trans-excludente. E aí é um assunto muito polêmico, mas eu acho importante a gente falar, porque eu tenho pensado muito sobre, quem são meus inimigos, mas ao mesmo tempo quem são meus aliados, de que forma a gente pode ter articulações entre os grupos para sobreviver enquanto pessoa. E aí tem esse debate e essa disputa em torno do não se nasce mulher, torna-se uma, o que é a mulheridade. E aí, qual é a tua opinião, como é que tu se posiciona, como é que tu se sente, Scarlett, em relação a essas feministas trans-excludentes? Como é que tu entende esse termo? Já teve experiência com isso? Aqui em Recife, inclusive, já teve vários casos, assim, inclusive já sofri muito dentro do movimento LGBTQIA+, contra determinado, acusado de machismo, porque a gente está pautando que a tal pessoa está sendo transfóbica e tal. Então, é uma loucura, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de diferenças de identidade, tem até uma galera que discute aqueles lugares e fala o quanto é perigoso. Porque às vezes parece que eu, a partir do meu lugar de fala, eu posso falar o que eu quiser, segundo aquele que simbolicamente está acima de mim, sabe? Então eu queria entender essa questão aí das feministas transexcludentes, como é que acontece, já vivenciou? Elas são transfóbicas também? Essa questão de feministas transexcludentes é uma coisa bem complicada, apesar que, por exemplo, a parte dos professores de se embasarem na questão da pesquisa, da ciência, você já vem respaldado com os dados oficiais. Então, se a pessoa, se o homem, os professores são respaldados nessas questões das pesquisas, da ciência, desses dados oficiais, tem um local de fala sim, porque tem dados. Tem muitas pessoas que elas vão contra a ciência e a pesquisa. Essas feministas transexcludentes, elas muitas vezes, vejam a gente como não somos aliadas, mas nós somos todas aliadas. Elas, sabe, mas só que elas mesmas estão indo contra os direitos delas. E elas são muito beneficiadas com os direitos que a gente conquista lutando juntas para reivindicar os direitos. E muitas vezes elas se deixam ser dominadas pelo patriarcal do machismo estrutural, sabe? E é uma coisa bem complicada e tóxica, porque essas pautas que elas pegam, elas ajudam na fake news dos dados de pesquisas científicas, dos dados da questão da tecnologia, da ciência, e elas vão contra os dados oficiais, contra os indicadores oficiais, e isso é fake news, isso é crime. Muitas vezes essa situação mata.
A informação mal colocada, fake news, ela mata, ela induz o ódio, ela mata, ela vai contra os dados oficiais, indicadores, contra a pesquisa de ciência. Então, é imoral uma pessoa que se diz formada, que se diz ter estudado, que sabe, e contra os dados. E essa questão extremista que vai contra os nossos corpos é uma questão muito imoral. Pessoas que não. E também tem pessoas que elas já são desse jeito. Tem pessoas que não dá para dialogar, não dá para conversar, não dá para falar de pesquisa de ciência, que essas pessoas elas são extremamente fundamentalistas, sabe? E vai contra a democracia. Elas mesmas vão contra a ordem democrática de direito. Pessoas que são assim, elas não obedecem às normativas jurídicas vigentes, não respeitam cidadania e direitos humanos, nem delas mesmas, sabe? Elas não respeitam nem os direitos delas mesmas, por causa que é uma ignorância tão grande. Mas só que tem uma coisa que elas trazem pra gente, elas trazem indicadores de violência. Isso nos favorece a reivindicar a política pública. A própria ignorância nos ajuda, porque a gente se embasada da educação, da tecnologia, da ciência, através dos indicadores das pesquisas científicas. Mas só que é uma coisa muito grave, porque elas começam a produzir muita fake news, muita violência, que isso daí afeta diretamente na vida da população. E de todas as formas. Não E em nome do feminismo, né? Em nome do feminismo extremista. Em nome do feminismo extremista, que é algo muito complicado e é uma questão é uma questão que essa parte extremista não dá nem para chamar de feminismo, porque o feminismo é uma coisa muito bonita, é uma coisa de união, de inclusão e diversidade feminina. E quando pessoas utilizam essa pauta para desconstruir, é uma coisa que não, é uma coisa que, sabe? E eu não sei como tem pessoas que seguem, porque vai contra tudo que a gente vive. Vai contra as pesquisas, vai contra a ciência, vai contra a tecnologia, vai contra a ordem democrática de direito. É uma coisa que eu não sei como consegue. Elas começam a reeducar as pessoas com a ignorância. Isso daí, e elas deixam ser corrompidas pelo machismo estrutural, do patriarcal, da parte do fundamentalismo religioso, para a dominação da parte democrática de poder, para ter o controle sobre a justiça social mascarada perante a população. Eu acho essa. Eu acho. Desculpa de interromper, Scarlett. Eu acho que essa pergunta de Silas, ela foi, assim. Pelo menos pra mim, ela foi excepcional. Porque traz à baila aí algo que até então eu achava que era. Não existia. Mas eu, enquanto fora do movimento das pautas e das lutas de vocês, né? Enquanto homem, hétero, cisgênero, enfim. Porque na minha cabeça eu não achava que havia mulheres que eram, né, feministas, que se dizem feministas, que estão à parte, que estão fora, que estão contra, né, mulheres trans, né? A gente tem uma página de uma feminista radical muito famosa que estampa imagens de ativistas da ANTRA e criminaliza essas mulheres trans. E tem mais uma coisa: quando eu atuo nas conferências municipais para ocupar espaço, levar dados, mulheres que são contra a luta que eu carrego, mulheres que vão contra a pauta de gênero que favorece as questões da pauta feminista, a luta por pluralidade, a saúde da mulher, sabe? Se eu trazer essa pauta, muitas vezes sou demonizada por muitas mulheres aqui na cidade, da próprio órgão público. Não, o maior confronto que eu tenho é por algumas pessoas que são mulheres que atuam na gestão pública municipal, que tem que obedecer seu código de ética. Elas tem muitas que violam seu código de ética na própria assistente social, na secretaria de saúde. Elas não, pessoas que eu não sei o que estão fazendo ali. Umas que se falam formadas, outras que estão comissionadas, e elas, tanto que está sendo violado, que eu estou montando uma ação judicial sobre a questão do processo transexualizador para mim fazer a minha harmonização. Eu peguei, tive que entrar via Ministério Público
e na parte de atendimento primário eram mulheres, e o Ministério Público realmente identificou uma sucessão de erro para mim não estar buscando minha questão de saúde como mulher trans pelo atendimento primário no município. E mais uma coisa, eram mulheres que ocupavam os cargos do atendimento primário e regulação no município, sabe? Olha o tanto mulheres indo contra direitos de mulheres, ocupando locais de poderes em órgão público para invisibilizar o direito perante a questão da justiça social e cidadania de mulheres, sabe? É uma coisa que não tem cabimento. E eu também já estou trabalhando essa questão desse processo sobre as sucessões de erro identificada pelo Ministério Público. Esse indicador do Ministério Público já virou viés para montar o processo da sucessão de erros. O próprio município admitiu a sucessão de erros, que foi oficializado pelo Ministério Público. O Ministério Público deu determinações para o município, parte da saúde está seguindo e está sendo descumprida até agora. Até a oficialização para questão de cirurgia. Eu estou nessa questão desse processo desde 2019 para 2020 e todas assistidas meus exames como mulher transexual venceram. Todos os meus exames venceram. Não quiseram me dar a receita. Endocrinologista no município, mulher, falando que não atendia pessoas que nem eu. Reiterei ao Ministério Público, indo contra o Código de Ética. É tanta violência psicológica que tem mulheres que impõem às mulheres usando o local público que utiliza nossos impostos para pagar os seus salários, mas não querem fazer o seu papel pelo Código de Ética no sistema de atendimento primário. Isso é uma vergonha, é uma questão muito imoral, mas eu penso que tudo se resolve através de processo judicial, sabe? O negócio é as pessoas aprenderem a fazerem boletins de ocorrência, reiterar as provas no boletim de ocorrência, produzir provas oficializando aos órgãos e encaminhando para o Ministério Público. E também, se o Ministério Público falhar, tenta ver um advogado particular para estar mexendo com a ação. Porque muitas vezes o Ministério Público é falho. Muitas vezes a gente consegue uma promotora no município, conseguimos uma juíza no município, e esses profissionais ajudam, são contra os nossos direitos também das pessoas trans, e ajudam a arquivar, sabe? É bem complicado isso. A panelinha que muitas vezes tem judicial, o ativismo judicial, nós temos a questão de invisibilização do CNJ que tornou público, porque as questões da população LGBTQIA+, quando vão buscar esses órgãos de denúncia, é muito arquivado. A maioria das soluções é feita quando é ação particular através do advogado. Mas muitas vezes não tem justiça gratuita e a gente tem que se virar nos 30. Já vivemos uma condição de extrema vulnerabilidade socioeconômica e a gente tem que se reinventar nos 30 para conseguir custear um advogado. É uma luta muito grande, mas é o único viés. O advogado, ação particular, produzir provas no boletim de ocorrência, falhar, e se falhar os outros órgãos que dão apoio gratuito, é ação particular. Mas só que daí é importante ressaltar a penalidade perante essas pessoas. E retratação pública. É muito importante ressaltar a retratação pública, porque o agravamento, a violência à saúde mental da outra pessoa é algo que impacta muito diretamente na vida e em toda a estrutura de saúde física e mental, que bota a gente naquele indicador da pressão arterial, daquele sistema cardiovascular, no indicador do Brasil ser o país que mais morre pessoas perante as questões dos sistemas cardiovasculares. Tudo que afeta a saúde mental tem um impacto extremamente importante na vida do ser humano, na questão física e mental. E na questão de produção de anticorpos também, que precisamos ter a saúde mental perfeita para a gente ter uma saúde perfeita. Eu concordo e assino embaixo, minha amiga. Eu concordo e assino embaixo. E para a gente fechar esse monumental bate-papo de hoje, Scarlett, eu queria que tu desse aqui de forma muito objetiva, de forma muito breve, qual é o recado que você deixa para pessoas cisgêneras em relação às pessoas trans? Muito obrigada pela pergunta, professora. Essa pergunta foi publicada no artigo que eu tinha feito no mês da visibilidade trans, aqui no portal Catarinas, que as gurias me colocaram como colunista
ali do Portal Catarinas também me convidaram para ser colunista, e eu peguei e publiquei um artigo. O artigo ele trata sobre o plano plurianual, fala sobre a questão da construção de políticas, sobre o mapeamento do plano plurianual de ser mencionada a população LGBTQIA+, e também fala, você que não tem uma pessoa LGBTQIA+, na sua roda de amigos, tente trazer uma pessoa LGBTQIA+, para aprender, que muitas vezes, quando você coloca uma pessoa LGBTQIA+, ou uma pessoa com deficiência, começa a participar mais perante grupos étnicos sociais, trazendo na sua roda de amigos, você vai ver uma visão totalmente diferente do mundo. Você vai ver uma visão de inclusão, de diversidade, e muitas vezes a pessoa ajuda na sua auto-reeducação e vai ver diretamente a violência que o outro sofre. Tentem trazer alguém, uma pessoa trans, uma pessoa travesti. Se você não tem na sua roda de amigo, traga alguém desse aspecto de indicador de violência para o seu núcleo de amizade, que você vai ver, e tenho certeza que você vai ser uma semente que vai plantar sementes também para salvar vidas. E eu quero também convidar o pessoal para fazer serviço voluntário e participar bastante sobre a questão democrática na educação, em todos os espaços que ocupar. Participem sobre a questão de inclusão e diversidade e tentem propagar o mais diverso possível, por causa que isso transforma vidas e juntos a gente somos mais fortes. A gente tem que propagar o amor. Tá dado o recado, tá dado o recado. Justiça seja feita. Eu quero muito agradecer a Silas. A construção do roteiro é toda dele, tá? Assim, eu tô aqui para aprender, tá? Então, assim, esse episódio não teria saído do papel se não fosse ele. Então, meus parabéns, Silas, né? Assim, um diálogo sublime com essa outra pessoa sublime que está aqui na nossa frente virtualmente, a nossa amiga Scarlett. Chegamos ao fim do Papo no Auge na Quebrada de hoje, uma conversa profunda, com muitos dedos em feridas. Conosco a ativista social Scarlett Oliveira, mulher trans. Scarlett, que prazer receber você aqui em nosso podcast. Gratidão por essa troca tão rica. Quem quiser te encontrar, onde achá-la? Obrigado, viu? Muito obrigada, professor. Eu adorei participar com vocês, e é muito importante que esse vídeo de educação cidadã, que a gente traz dados sobre a questão de pesquisa da ciência, da questão de tecnologia também, de política pública, é muito importante que a gente pegue também e encaminhe para os IEFs, para as universidades federais, porque ajuda também, é como se fosse uma semi-palestra de reeducação cidadã e capacitação. Eu achei muito importante esse projeto de vocês, é um projeto incrível. Eu gostaria de estar passando no Instagram, quem quiser me acompanhar, ou então coloque Scarlett Oliveira SC. Eu tenho a chácara aqui da minha tia, que a galinha tá lá aqui do lado. Temos sons da natureza ao vivo, temos sons da natureza ao vivo. Agora eu tô num projetinho de drag queen, que eu consegui um agenciamento aqui em Joinville, o Grupo Buenos. Agora eu quero produzir bastante arte, cultura e educação. E eu gostaria de estar falando, quem quiser me encontrar, saber dos meus trabalhos, ou coloque no Google Scarlett Oliveira SC ou Scarlett Oliveira Araquari. Assim você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, ou sobre a questão da imprensa, ou sobre os dados, as informações do que eu fiz, notas de repúdio. Está tudo no Google, você vai ter acesso às minhas redes sociais. E é muito importante ter produzido esse material bem humanizado. Eu me sinto como se eu estivesse perto aí com vocês tomando um café, bem acolhedor e humano. E muito obrigado pela oportunidade e por todo o trabalho que vocês vêm fazendo, que é algo incrível. Alguns trabalhos de vocês, professores, eu achei maravilhoso. Que muitas pessoas começam a produzir um projeto que nem o de vocês, para a educação cidadã e a transformação do futuro do nosso município, estado e país. Valeu, Scarlett. Eu queria também muito te agradecer, né, pela sessão generosa da sua fala, da sua vivência.
e dizer que as portas, no que me toca, as portas da UFSC Joinville estão abertas para você. Quando você quiser trocar uma ideia, tomar um café lá com a gente, falar de projetos, a gente tá lá dentro da Comissão de Cultura também, junto com meu amigo Fábio, que você já conhece, tá? A gente tá promovendo a Semana Cultural, semana que vem, então fique à vontade, apareça. Silas, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela partilha generosa, pela voz pulsante, magnânima, né, esse cavanhaque estiloso, no linho que você tem. Obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço mais uma vez. Saulo segue sendo meu professor, né? Faz um tempo aí. Agradeço pelo espaço. Eu acho que o Papo no Auge da Quebrada tem sido um espaço que tem falado muito comigo, principalmente. Assim, eu tenho me transformado, me reinventado, tenho aprendido, tenho escutado, feito conexões, visto que as nossas lutas, elas estão para além, né? E queria agradecer também a Scarlett, mulher incrível, assim, eu vibrei aqui te escutando, é muito importante saber que você está por aí também, é muito importante saber que você existe e que as nossas existências, né, sejam faladas e reinventadas e legitimadas. Eu acho que a gente está lutando pela nossa vida mesmo, assim, de forma coletiva. E valeu. E todo mundo aí, LGBTQIA+, também, se liga nesse episódio do Papo no Auge da Quebrada, que foi especial demais para mim. Obrigado, meu amigo. Scarlett, esse mês é o mês da visibilidade, da diversidade, né? O que a gente pode fazer? Agora, dia 28, é o dia do orgulho. Dia 28 de junho. A gente poderia organizar para poder fazer uma roda de conversa na Universidade de Joinville. Eu acho que tudo que sai de Joinville dá um impacto muito grande em toda a regionalidade, porque é a maior cidade do estado. E vai ser uma honra estar ajudando, contribuindo pessoalmente em Joinville, voluntariamente ajudando nessa roda de conversa. Legal. Eu vou articular com o meu amigo Fábio, da Comissão de Cultura, né? Ele é o presidente. Eu só sou o cara que toca o fogo lá e dou as dicas, né? E vamos trocar essa ideia. Isso tá na pauta, certamente. Ele é um cara super aberto a essa troca de ideias. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês, Scarlett, por sua presença aqui. Meu amigo Silas, mais uma vez. Foi uma honra dividir esse palco gigantesco, monumental, que é o Papo no Auge da Quebrada com vocês. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço. Vamos nessa. Valeu, valeu, valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem pra gente, vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.